Todas as boas-vindas às entrevistas do Jornal Económico. Temos connosco Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados e candidata a um novo mandato. Paula Franco, bem-vinda e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Comecemos por falar do setor. Qual é o ponto da situação da atividade? O que é que a preocupa nesta altura? Boa tarde, obrigada por este bocadinho e por esta entrevista. Bom, o que me preocupa agora no setor é, de facto, retermos talentos, atrairmos jovens que virem para a profissão e haver um maior reconhecimento dos contabilistas certificados. Portanto, este é o ponto em que estamos neste momento, o ponto de saída para estes próximos 4 anos, ganhando as eleições. Sendo lista única, portanto, já é provável que assim seja, mas são as grandes preocupações e os grandes trabalhos que temos para os próximos 4 anos. Isto é, posicionar o contabilista certificado de uma forma que ele dê muito mais à sociedade e às empresas. Hoje, com as novas tecnologias, o contabilista certificado terá tempo para reorganizar os seus trabalhos e tem que mudar muito o mindset aqui da forma de serviço da contabilidade. Os contabilistas, por exemplo, em outsourcing, têm que ter menos clientes e melhores avanças para poderem estar mais tempo nos clientes. Este tem que ser um mote para que as empresas depois tenham um acompanhamento diferente, porque o contabilista é uma peça fundamental nas empresas, mas sem tempo perde-se muito daquilo que ele poderia dar e que poderia fomentar a economia e as empresas a serem muito mais produtivas. Portanto, é este pensamento geral que tem que mudar, quer a nível dos empresários, da sociedade, quer a nível dos próprios contabilistas. Em propostas concretas, o que é que vai propor aos associados? O que é que está a propor aos associados nesta campanha? Estamos a propor exatamente isso, que se valorizem, que pensem que o conhecimento é único, que o conhecimento fiscal e contabilístico é de facto muito vasto e que exige muita dedicação, mas exige também que este conhecimento todo seja posto à disposição da sociedade, à disposição dos clientes, porque senão não vale a pena termos este conhecimento todo. Portanto, isto é um dos pontos principais. E o que eu vou propor é, de facto, formar os contabilistas para usarem mais tecnologias, cada vez criarmos mais e colocarmos à disposição, ajudarmos os contabilistas a aprender a usar tecnologias para terem menos tempo em tarefas repetitivas e mais tempo para acompanhar os clientes. E se calhar, e um bocadinho, aqui não pode ser legislativo, não podemos impor, mas mudar um bocadinho a mentalidade dos contabilistas para terem menos clientes, escolherem clientes e conseguirem melhores avanços para se poderem dedicar aos clientes. E tenho a certeza que a sociedade, que os clientes, que os empresários vão querer este novo modo de trabalho. A questão do rendimento no setor tem sido sempre colocada e sabemos que as avanças têm estado sob pressão à medida que os clientes também vão sofrendo pressão para reduzir custos. Perguntar-lhe duas coisas: como é que esse movimento se compatibiliza, ainda por cima num tecido empresarial que é muito constituído por pequenas e microempresas, por um lado. Por outro lado, como a Paula estava a dizer, e muitos no setor defendem o contabilista tem que ser mais um consultor e menos um administrativo. Tem que estar ao lado do cliente na tomada de decisão, na antecipação das necessidades. Como é que compatibilizam estes dois mundos na realidade que temos? Bom, eu tenho a certeza, e dos empresários todos com quem contacto, é isto que os empresários querem. Portanto, é aqui tomarmos um passo em que os contabilistas consigam chegar ao empresário e dar-lhe mais, mas também exigir mais remuneração, avanças, para que isto seja possível. Eu não acho que os empresários vão colocar, mesmo com problemas de redução de custos e necessidades, se o contabilista estiver ao lado da empresa, a ajudá-lo a tomar as melhores decisões, a ajudá-lo a não cometer erros, isso vai ser valorizado. Aliás, isso já é valorizado, só que ainda tem que ser mais presente nas empresas. Porque realmente o contabilista certificado acaba por ser aquele que traz descanso à empresa, tranquilidade, ajuda na tomada de decisões. A maior parte dos clientes não gosta de tomar decisões sem falar com o contabilista. Isso é normal e é bom que seja assim. De facto, depois de se tomarem decisões, pode ter implicações fiscais e contabilísticas que têm que se antecipar. E por isso o contabilista certificado tem que estar mais presente. O empresário, na minha opinião, está disposto a isso. E os contabilistas também têm que estar dispostos a isso e a fazer valer, e a ficar e a disponibilizar o tempo para estar junto do empresário, a acompanhá-lo, a dar-lhe maior acompanhamento.
A atividade tem-se transformado e, agora mais do que nunca, até por via legislativa, com a Lei das Associações Públicas Profissionais, que deverá ser revisitada nesta legislatura, apesar de ainda não existir um calendário para que isso aconteça. No início do processo, quando a proposta governamental na altura foi aprovada e punha muito em causa os atos próprios da atividade, houve alguma contestação. O que eu lhe pergunto é, se esta lei for revisitada, no caso dos contabilistas, o que é que pretendem ver alterado para um melhor funcionamento, para poderem prestar um melhor serviço? Bom, internamente e no que se relaciona exatamente com os atos próprios, com o interesse público e com aquilo que diz respeito diretamente aos contabilistas certificados, não mudaria nada. Portanto, felizmente o nosso estatuto acabou por ter a garantia que era preciso, acabou por se ver reforçada inclusivamente a regulação que uma ordem deve fazer para que os contabilistas cumpram esse seu grande papel na sociedade e, portanto, isso era o mais importante. Portanto, saímos com um estatuto reforçado, com um estatuto que garante o interesse público e que garante os atos próprios dos contabilistas certificados. Pois existem, obviamente, problemas que se calhar mudaríamos, nomeadamente questões relacionadas com os novos órgãos, portanto, já são questões um bocadinho Sim, mais da organização. trás, nomeadamente com o facto de termos membros externos, em que, por exemplo, num Conselho de Supervisão não me parece mal que exista, num Conselho Disciplinar já me parece que não faz sentido ter não profissionais, mas são pormenores e também o método de eleição pelo método onde para estes órgãos parece-me a mim que pode tornar as ordens profissionais com alguns problemas operacionais e de resolução de algumas questões. Portanto, eu aqui, se for possível mudar, seria a única coisa que mudaria. Falemos agora então de fiscalidade. A fiscalidade foi um dos temas que se destacaram na campanha eleitoral para as legislativas e também nos primeiros tempos do novo governo. Começando pelo princípio da discussão, que foi muito focada na preferência pela redução das taxas do IRS ou do IRC, tem nomeado muitas vezes o IRC, achava que era preferível começar uma redução fiscal para as empresas em vez dos particulares, ou pode ser feito as duas ao mesmo tempo, ou o IRC seria melhor? Bom, todas estas reduções e a diminuição de impostos em Portugal tem que ser sempre ponderada e equilibrada. Porquê? Porque existe, obviamente, uma necessidade de receita, existem custos no país, em termos orçamentais, e, portanto, há que ter o equilíbrio para garantir que as receitas cobrem as despesas. E, portanto, esse é o princípio que acho que qualquer governante tem a preocupação e terá que equilibrar em qualquer medida que tome. Porquê é que eu sempre defendi que o IRC deve começar em primeiro lugar? Agora, reparo, o facto de achar que o IRC deve começar em primeiro lugar não retira que deva continuar este caminho de lentamente, que é isso que está a ser feito, nos anteriores governos, nos anteriores orçamentos de Estado, lentamente têm diminuído as taxas de IRS, com muito equilíbrio, lá está, para poder permitir essa diminuição. Portanto, mantendo isso ligeiramente, não sendo aquilo que na cabeça dos contribuintes corresponde a um choque fiscal, porque aí não há dinheiro para isso nesta altura. Porque é que eu defendo que o IRC devia dar o primeiro passo? Porque primeiro o IRC não tem uma importância tão grande a nível do orçamento, da necessidade da receita, daquilo para que a receita contribui, e depois porque o IRC temos que experimentar para ver se esta é a realidade, mas aquilo que me parece é que descer o IRC pode não mexer na receita do IRC. Isto é, as empresas podem continuar a pagar o mesmo, ainda que com o IRC mais baixo. Portanto, este é, obviamente, algo que só experimentando, mas ainda assim, se realmente não se vier a verificar isso e diminuir a receita, não é uma receita tão significativa. Porque é que do lado das empresas este é um primeiro sinal e que pode contribuir depois para poder descer o IRS? É que com o pagamento menor de IRC, as empresas podem investir mais em recursos, podem investir mais em pagar melhores salários e pagando melhores salários vai haver mais contribuições e, consequentemente, podemos depois escalar mais
na diminuição do IRS. Portanto, isto será um cenário perfeito, digamos assim, se tudo se vier a concretizar. Portanto, é por isso que defendo este caminho. Custos para as empresas não são só o IRC, longe disso. Essa diminuição de custos para as empresas pode ser feita de outra forma. Aliás, duas perguntas. O preço da parafiscalidade tem aumentado significativamente, novas taxas, contribuições, outro tipo de tributos que são acrescentados ao longo do tempo. Por um lado, este caminho faz sentido. Segundo, este tipo de atuação não devia ser reduzida mais rapidamente que o IRC, ou tem tanto impacto como uma redução do IRC? O IRC é mais direto, é um impacto até para os investidores, enfim, para incentivar Cartão de empresas. visita. É um cartão de visita. É um cartão de visita, como digo, que tem pouco significado em relação à receita e, portanto, era um bom cartão de visita, como disse, para se poder apresentar. Quanto às outras situações burocráticas nas empresas, obviamente que aí é preciso fazer um esforço enorme e um grande trabalho e que se calhar nem tem impacto a nível orçamental, para além das taxas e taxinhas que podem ter, mas que se calhar também não são significativas. Eu acho que é preciso revisitar todo o processo, tudo aquilo que as empresas hoje em dia têm que lidar diariamente, para perceber onde é que se pode diminuir. Fazer um estudo sério, diria um levantamento, estudo não gosto de dizer, porque os estudos normalmente depois não trazem resultados, trazem só uma análise. Mas acima de tudo um levantamento de tudo para ver o que é possível fazer para diminuir principalmente os encargos burocráticos que as empresas têm, porque os encargos não são só de impostos, não é? Os impostos é uma coisa que redondamente conseguimos calcular e dizer é este, mas depois os recursos, tudo o que se utiliza para cumprir muitas das obrigações burocráticas que existem, também levam muitos recursos às empresas. Portanto, há muito a fazer que não mexe em termos orçamentais e que se pode fazer fazendo o levantamento de todas as tarefas redundantes, de todas as obrigações que as empresas têm que cumprir e que são de facto necessárias e que até podem ser cumpridas de forma muito mais leve ou até se cumprir através de um organismo e não ser para vários organismos igual, por exemplo, instituições públicas que é o mesmo Estado e não partilham informação e, portanto, com tudo isso as empresas diminuiriam alguns recursos e diminuiriam alguns tempos de trabalho, o que permitiria investir depois noutras formas e reduzir custos também com essas reduções de tempos de trabalho. Essa era exatamente a pergunta seguinte. Nós, no caso da responsabilidade social e da sustentabilidade, vamos ter as empresas com novas obrigações e uma das queixas que temos ouvido repetidamente é exatamente isso. As empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, não estão preparadas para o volume de trabalho e a estrutura de recolha de dados que podem ser solicitadas na medida em que vai ser exigida informação a toda a cadeia de valor das grandes empresas. Os contabilistas têm sido chamados a participar nesse processo, os clientes estão a bater-vos à porta a dizer como é que eu resolvo isto. O legislador devia ter em conta essa complexidade. Bom, os contabilistas ainda não são muitas vezes chamados a esta questão, mas vão ser chamados. E não são chamados ainda porque isto ainda não é uma realidade na maioria das empresas. Agora, nós não vamos conseguir fugir a esta necessidade de relatar preocupações sociais, ambientais e de governance. Isto é uma realidade que é internacional, é do mundo inteiro, em que as organizações têm que mudar um bocadinho a sua forma de pensar e não se focarem só no lucro e pensarem também na sociedade num todo. Portanto, isto obriga, obviamente, a mudança de mentalidades, a olhar para toda a forma de trabalhar, de gerir, de tomar decisões de forma diferente, e isto tem um custo associado, custo em primeiro lugar de mudança de mentalidades, não custo financeiro, tesouraria, mas um custo de mudança de mentalidade em que os empresários têm que pensar de forma diferente. O que é que nós normalmente associamos, nós, em termos gerais, cidadão, a estas questões ambientais e sociais? Muitas empresas fogem a elas porque encaram isto como tendo um custo associado, que é um custo que não lhes interessa ou que não estão preparadas ou até com capacidade financeira para fazer determinadas opções.
E, portanto, é preciso desmistificar estas questões e percebermos também o equilíbrio. Como disse também da relação ao IRS ao IRC, o ideal em todas estas matérias é existir equilíbrio. E também aqui na aplicação de todas estas questões relacionadas com relatos integrados e sustentabilidade, é preciso haver equilíbrio. Não se pode pedir tudo de uma vez só às empresas, porque senão não há capacidade nem recursos para corresponder a tudo isto. Eu acho que o problema da sustentabilidade é exatamente esse, é conseguirem-se definir equilíbrios. Isto é, uma empresa não tem que ser totalmente virada, não tem que medir, não tem que diminuir todos os anos a sua pegada ecológica, os seus gastos, as suas preocupações ambientais, porque pode não conseguir fazer tudo da mesma maneira. O que é importante é que as empresas estejam sensibilizadas para este assunto, cada operação que façam, cada algo que invistam, tenham sempre esta preocupação de já o fazerem nesta vertente. E depois tem as questões sociais, que hoje em dia são importantíssimas, que é terem uma preocupação diferente no recrutamento, na satisfação dos trabalhadores, no cumprimento das obrigações legais relacionadas com os trabalhadores, na sociedade que envolve a própria empresa, a própria organização, ter a preocupação com tudo o que a rodeia, que é algo que não se falava há uns tempos atrás. Portanto, agora, não é preciso exigirmos tudo às empresas. E isso é que eu acho que é o importante de se partilhar, se discutir de forma equilibrada a aplicação daquilo que são as mudanças de decisão das empresas nestas matérias da sustentabilidade. É melhor ir fazendo um bocadinho do que não fazer nada. Querer fazer tudo ao mesmo tempo pode não dar resultado. E, portanto, temos que ter algum cuidado. Agora, é verdade que as empresas não vão conseguir, nem vão poder fugir deste desafio. Este é um desafio que já existe. Os bancos hoje em dia já atribuem spreads diferentes a empresas que têm esta preocupação, mas há aqui uma preocupação maior que nós temos, e aqui só os contabilistas certificados é que vão poder trazer esta fiabilidade a estes relatórios. Até hoje, todos os relatórios não financeiros, o relato desta informação não financeira é feita pela organização, pela entidade gestora, pela gestão, e não tem fiabilidade. Isto é, ninguém consegue garantir que a informação é totalmente verdadeira ou está a cumprir os requisitos e se a empresa tomou aquelas decisões e as cumpriu. Portanto, o que é que falta neste processo todo? Faltam profissionais com ética e deontologias regulados, que é o caso dos contabilistas certificados, que venham trazer fiabilidade a estes relatos não financeiros. Portanto, o contabilista será uma peça fundamental na fiabilidade, tal como falámos há pouco que o contabilista hoje em dia está nas empresas e é um diretor financeiro, um diretor de recursos humanos, enfim, o braço direito do empresário em muitas circunstâncias, também o vai ter que ser nesta matéria, mas por estar sobre um código de ética rigoroso e estar e ser um profissional que pertence a uma profissão regulada, ele vai cumprir os princípios éticos e vai trazer a tal fiabilidade à informação não financeira, também cruzando com muita informação financeira. Portanto, o futuro terá que passar por aqui, terá que passar para que a generalidade das empresas, quando tiver que obedecer a determinados parâmetros nestas matérias da sustentabilidade, tenha um profissional que a ajude, que terá que ser o contabilista certificado, que é o profissional que tem todas as empresas. Portanto, o caminho está a ser feito. Acho que tem que se desmistificar, que tem que ser perfeito, e eu acho que este é o ponto que acho que ainda não se chegou lá. Quer-se exigir muito e depois não se faz nada, e depois há informação errada, deturpada, como o greenwashing e outras até em grandes empresas cotadas, como temos ouvido falar, e é isso que não pode acontecer, porque as empresas pequenas nem sequer estão capacitadas para ter esses gastos, portanto, nem sequer têm recursos. Vamos dar um passo de cada vez com equilíbrio. O equilíbrio é sempre a palavra-chave em tudo. Voltemos à fiscalidade. Falámos do IRC, falamos agora do IRS, foi a opção do governo para avançar com a redução de impostos. O que eu lhe perguntava é se a expectativa inicial das discussões da campanha foi cumprida e se faz sentido esta solução que é aprovada, de concentrar a redução nos escalões mais baixos, que tem sido a tónica dominante ao longo dos últimos anos. Bom,
É uma questão discutível, repare, independentemente de ter a ver com princípios ou não, eu acho que todos os escalões do IRS, incidindo mais sobre os mais altos, têm taxas muitíssimo elevadas. Tem, acima de tudo, taxas muito elevadas para o nível de rendimentos existentes em Portugal. Portanto, se nós estivermos a comparar o nível onde começam os sextos e sétimos escalões Exato. do IRS, que são considerados como se fossem pessoas que têm altos rendimentos, são rendimentos muitíssimo mais baixos do que noutros países. Portanto, os portugueses ganham mal, os portugueses pagam muitos impostos, os rendimentos, os ordenados, as remunerações são baixas, os impostos são altos e é este equilíbrio que se tem que fazer. Portanto, eu acho sinceramente que se devia ir mais além e apanhar o sexto e o sétimo escalão. Claro que os rendimentos mais baixos têm que ser sempre aqueles para onde se tem que olhar em primeiro lugar, mas esses já pagam muito poucos impostos. A progressividade Sim. é muito grande para os últimos escalões. Portanto, ele é progressivo, mas é progressivo de uma forma muito mais acentuada nos últimos escalões. Portanto, tem que haver um equilíbrio, porque o que nós estamos a falar, na maior parte dos casos, é de rendimento do trabalho dependente, é rendimento do trabalhador, é rendimento resultante do trabalho, que apesar de poder atingir níveis mais elevados do que a maioria da população portuguesa, não podemos dizer que se considera uma riqueza, não é? Ou que se mantenha aquele rendimento sempre. Portanto, claramente, a classe média também está nesses escalões. A classe média que tem que assegurar também o aumento das taxas de juros, os aumentos todos, a inflação, tudo na mesma proporção que as outras, obviamente, que quem tem rendimentos mais baixos. E, portanto, eu acho que também é justo olhar para as classes, para o sexto e sétimo escalão e também trazer uma diminuição para que os rendimentos de quem tenha rendimentos mais, enfim, mais confortáveis, porque trabalhou para isso, porque teve competências, porque teve oportunidades e se aproveitou, também poder pagar menos impostos, porque aquilo que se paga atualmente é muito para o tipo de rendimentos, para o nível de rendimentos dos portugueses. Outra das questões que foi muito focada foi a questão dos jovens e a preparação de um programa já aprovado para a redução do IRS para os jovens. Faz sentido? É isso o determinante para a atração, e mais que a atração, a retenção de talento em Portugal? Programas como o Regressar fazem sentido? É isso que faz a diferença? Ou o mundo mudou em relação à forma como nós olhamos para ele e hoje os jovens têm, independentemente desta taxa de imposto, têm a ambição de trabalhar no estrangeiro, de conhecer, de fazer coisas diferentes? Bom, eu acho que tudo isso corresponde à realidade, isto é, os jovens têm um mundo à sua frente, os jovens querem conhecer o mundo e é bom que assim seja. E de facto, em algumas circunstâncias, não é por uma questão de impostos, não é por outra questão, gostam de ir trabalhar fora, querem experimentar e têm, claro, condições muito atrativas fora para irem, portanto, tudo isso acaba por corresponder mais às expectativas dos jovens. Agora, independentemente disso e de não conseguirmos travar o facto de muitos jovens irem para outros países porque querem essas experiências diferentes, não Até podemos porque, deixar. até porque valorizamos no mercado de trabalho a experiência internacional. Portanto, Exato, tudo isso valoriza, são experiências diferentes, o mundo abre de outra forma para os jovens e isso é extremamente importante. Portanto, isso é um facto que não há atratividade que faça mudar essa questão e que é importante que ela exista e que os jovens tenham essa oportunidade. Agora, também é verdade que há jovens, ou até já menos jovens, que mudam para outros países à procura de melhores condições. Ainda existe. E é precisamente para esses jovens, ou para os jovens que foram para fora, mas que agora até equacionam o regresso, que estas medidas são importantes. São importantes a medida de regressar, sem dúvida que é uma medida muitíssimo importante, em que há uma redução de 50% do imposto, o que é significativo para quem vem para Portugal para fazer a transição. E as medidas para os jovens são extremamente importantes, até aos 35 anos, como está agora, como foi aprovada em Conselho de Ministros, e vamos ver se vai ser ou não sim. depois aplicada e aprovada. Mas o que é importante? É importante que o jovem sinta, se realmente está em Portugal ou quer voltar a Portugal,
tem condições e tem um regime onde vai pagar menos imposto para lhe permitir, nos seus primeiros anos de trabalho e de estar no mercado de trabalho e de estar a definir a sua forma de vida, a querer a sua independência, tem aqui uma ajuda e um imposto menor do que terá numa altura em que a sua vida já está mais organizada. Portanto, acho que é extremamente importante. Mas eu também diria e destacaria que uma das medidas que foi aprovada e que é extremamente importante para os jovens tem a ver com a redução do IMT, do imposto de selo e com o financiamento com a garantia do Estado. Porque um dos problemas também que se ouve muito nos jovens que vão para fora não tem só a ver com o imposto. Obviamente que ninguém quer pagar muito imposto e se houver menor imposto é sempre mais atrativo, claro que sim. Mas a falta de condições neste momento que os jovens têm para conseguir iniciar a sua vida de forma independente é também uma das questões que os leva a ir para fora. Porque sem dúvida que as remunerações são mais elevadas lá fora. Portanto, se hoje em dia a habitação em Portugal é escassa e a preços que são comparáveis a outras cidades onde oferecem melhores condições de remuneração, pois obviamente aí o jovem tem um fator de atração lá fora que não tem cá. Portanto, eu acho que estas medidas em relação à habitação são extremamente importantes a acompanhar o IRS jovem. Porque os problemas dos jovens não é só o imposto. O problema do jovem é a habitação, o terem a sua independência, o de terem a possibilidade de sair de casa dos pais e organizar as suas vidas. Tudo isso também não é a solução completa, ainda faltará habitação, porque falta habitação. A habitação é um problema transversal a várias áreas que Portugal está a passar, não só para os jovens que não têm, de facto, o acesso à habitação como se tiveram noutras gerações, quer para arrendamento, quer para compra. Também se aplica a outras profissões, aos problemas dos professores na mobilidade, dos médicos, enfim. É transversal a toda a população portuguesa, ao problema da imigração, que tem sido também tão discutido e que foi agora discutido tanto na campanha para as europeias. Portanto, repare, tudo isso é transversal. Portanto, eu acho que a medida do IRS jovem, acompanhada com estas medidas, pode ter, de facto, pode ser bastante atrativa para jovens retornarem ou ficarem em Portugal. Falando de incentivos, defendeu a manutenção dos vistos Gold. Em que parâmetros e porquê? Foi um erro de interpretação. Eu não defendi a manutenção dos vistos Gold. Eu disse que a minha opinião é que os vistos Gold não prejudicavam o acesso à habitação. Os vistos não Gold tem o impacto que Exato. Foi demasiado falado. Não é por causa dos vistos Gold que não há habitação para os jovens e que temos a passar este problema. Portanto, estamos a falar de uma habitação de luxo que tem o seu nicho próprio e, portanto, não é por aí. E, de qualquer maneira, obviamente que os vistos Gold trouxeram dinheiro para a economia portuguesa, todos temos a noção disso, e trouxeram impostos, não é? Trouxeram receita, isso é uma realidade. E não me parece, e a minha opinião é essa, que tenha prejudicado o número de habitações disponíveis para os portugueses. Não foi por aí. O que eu realmente defendo, e houve aí essa questão, era manter-se o regime do residente não habitual. Mais uma vez, é atrair talento, é trazer pessoas para Portugal, enfim, que muitas vezes até trabalham para outros países, mas vêm para cá, estão cá, gastam o seu dinheiro cá, o dinheiro entra na economia, mesmo que paguem menos impostos, têm que pagar algum, e para além daquilo que pagam em termos de impostos, que será reduzido face ao que os portugueses pagam, ainda tem todo o dinheiro que vai circular na economia portuguesa. E, portanto, aí é que eu acho que mudou-se o regime e tornou mais limitado, e isso eu acho que devia ser um regime que se devia manter, porque se não formos nós a ter, são outros países, como foi o caso de Itália e Espanha, que se pronunciaram logo positivamente por nós deixarmos de ter esse regime, porque querem eles atrair esse tipo de pessoas que vêm atrás desses benefícios fiscais, dessas reduções de impostos, e, portanto, acho que não há nenhuma razão para o deixarmos de ter. É claro que explicar isto aos portugueses, porque é que alguém que vem de fora e ganha muito dinheiro vai pagar muito menos impostos em Portugal, às vezes é difícil, mas é preciso explicar que se não for assim eles não vêm para Portugal gastar o seu dinheiro, vêm cá passar férias e vão-se embora, e o que nós queremos é que eles fiquem cá a pôr o dinheiro na economia portuguesa, e esse dinheiro na economia portuguesa depois vai reverter para os portugueses.
E é isto que é preciso às vezes explicar, e é isto que eu acho que qualquer país que queira ser atrativo tem que ter sempre em mente esse objetivo. Nós estamos mesmo, aliás, nós já chegamos ao fim do nosso tempo, mas só duas perguntas sobre a realidade orçamental. Primeiro, nós temos assistido a uma multiplicação de reivindicações. Estas reivindicações aliadas à redução de impostos, o tal equilíbrio de que falava mais atrás, são um risco. É possível reduzir impostos e responder às pretensões dos diferentes setores, como está a acontecer, ou responder à degradação dos serviços públicos, como temos visto, e manter as contas equilibradas? Acho muito difícil, aliás, acho que esse é um dos grandes desafios que o Governo tem, perante tantos pedidos, reivindicações, o que seja, de aumentar salários dentro da administração pública de uma forma geral, porque agora pedem uns, a seguir vêm pedir outros, e da pressão também para reduzir impostos. Como é que é possível manter contas certas e como é que é possível fazer face a esta redução toda da receita e aumento da despesa em função dos salários? Portanto, essa é a fórmula que o Governo vai ter que encontrar, nomeadamente fazer um grande levantamento também das estruturas públicas, dos gastos, da despesa, para perceber onde é que pode, de facto, mudar aqui um bocadinho a forma de gastar, para gastar menos em algumas situações para poder dar para outras, e obviamente que apostar muito no crescimento da economia portuguesa, daí também a descida do IRC. Isto tudo tem que ser feito em pacote para atrair investimento e atrair, obviamente, que também rendimento, receita, que as empresas portuguesas possam progredir, crescer, ter mais rendimento, ter mais trabalhadores, aumentarem salários e com isso descontarem mais IRS e, consequentemente, aumentando a receita, poder dar para a despesa. Mas lá está, é muita coisa ao mesmo tempo, tem de se ter muito cuidado, é preciso ter muita noção de que não se pode perder o equilíbrio, não se pode gastar mais do que se tem e manter as contas certas e o pagamento de tudo aquilo que são as nossas dívidas em dia para não nos trazer problemas. Portanto, é obviamente um grande desafio, com tantos problemas neste momento em conjunto. Quem está no governo não tem uma tarefa fácil, obviamente, mas há que saber também explicar isto aos portugueses. Tem que saber explicar isto aos portugueses. Tem que ser feito tudo e tem que ir sendo feito, sequer não se pode fazer tudo no mesmo momento. E isso é uma questão muito difícil do ponto de vista política, com toda a pressão que estão a passar, obviamente, que nenhum dos setores gostará de dizer que o seu tem que esperar um bocadinho. Ou todos vão ser feitos proporcionalmente e ao longo do tempo. Portanto, vai ser uma pressão muito grande, vai ser um desafio grande que o Governo terá com que ter que lidar, mas efetivamente tem que se apostar muito no crescimento da economia, no crescimento da receita, para que tudo isto seja possível. Nós já estamos na fase de construção do Orçamento de Estado para o próximo ano, para 2025. Não será um orçamento base zero, como seria desejável, sempre adiado, mas terá que introduzir algumas mudanças. O que eu lhe perguntava para terminarmos era o que é que espera ver nesta proposta de orçamento que será apresentada em outubro, que medidas é que deviam lá estar para concretizar algumas das coisas que falámos aqui. Bom, eu acho que acima de tudo, para além de obviamente manter esta tendência de redução gradual, progressiva das taxas de IRS, que eu acho que as famílias portuguesas também precisam, e portanto manter esta tendência, que acho que é importante, ainda que com o cuidado de não ser exagerado, para depois não ter, obviamente, cabimento orçamental. Acho que se pode mexer muito e espero que este Orçamento de Estado traga, acima de tudo, uma grande reforma da administração pública, uma reforma em termos da burocracia, da diminuição de muitas das, enfim, do que acaba por ser aplicado às empresas e que se pode tirar e que não tem sequer muitas vezes efeito orçamental. Portanto, uma boa reforma da administração pública, uma reforma administrativa, uma reforma procedimental, de forma a facilitar todos os processos de relação entre os contribuintes e o Estado, para que
esse crescimento seja possível e que quer os contribuintes singulares, quer as empresas, sujeitos passivos coletivos, possam crescer, possam ter mais dinheiro disponível e possam, acima de tudo, contribuir para que Portugal cresça e dessa forma ter um orçamento sustentável. Portanto, muitas das medidas podem não ter impacto orçamental, às vezes medidas de simplificação administrativas acabam por ter mais resultados do que medidas que mexam em termos orçamentais. Portanto, tem que se pensar um bocado em medidas, se calhar, que não têm tanta visibilidade política, mas que depois, no fim, vão ter um impacto enorme nos portugueses, em cada um dos cidadãos. Franco, obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista poderá ser lida na edição impressa do Jornal Económico e poderá ser vista e lida também em jornaleconómico.pt, onde continuará disponível, e ainda em podcast nas principais plataformas. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.